noite. Agora sim está gravando. Está gravando. Sim, agora começou a gravar, né? Então eu peço desculpa pelo atraso aí, tá? Hoje então é dia 29 de janeiro de 2021. Estamos aí então começando essa videoconferência com vocês, pessoas que já me acompanharam ou estão me acompanhando em alguns dos meus projetos, né? Que venho desenvolvendo aí como pesquisador e professor há mais de 20 anos. E nesse momento eu resolvi convidá-los justamente para que a gente pudesse partilhar desse momento juntos, né? Comemorar juntos, então, comigo o prêmio de reconhecimento da cultura pelotense e ao mesmo tempo a gente aproveitar esse momento para tomar algumas decisões e pensar em algumas estratégias que possam ajudar os trabalhadores da arte, da cultura, que estão vivendo um momento tão complicado em função dessa pandemia, em algumas pessoas em situação bastante delicada, mesmo grave em alguns casos, né? Em função de não terem trabalho, de estarem desempregados, enfim, né? Então, eu quero começar o encontro dessa noite, assim, pedindo que vocês, então, falem um pouco sobre as atividades que vocês estão desenvolvendo no momento, né? E falarem um pouco também da experiência de partilharem alguns projetos comigo, como foi essa interação comigo, um aprendizado sempre de partilha, um aprendizado solidário, colaborativo, que tem as suas contradições, que tem as suas potências, a sua beleza, enfim. E tem os seus lados também, o seu lado mais, digamos, que não é tão bom, né? Os problemas, as dificuldades, os dilemas, enfim. Eu queria conversar um pouco com vocês, ouvi-los mais do que falar, né? E eu gostaria, assim, de passar a palavra, de agradecer vocês que estão comigo nessa noite e agradecer tantas outras pessoas que são importantíssimas, mas, enfim, não deu para colocar todas as pessoas nessa videoconferência, mas eu gostaria de fazer uma menção especial à Casa do Caminho, a irmã Assunta, né? Pelo tempo que a gente conviveu junto, enfim, mais de 10 anos na Casa do Caminho, né, como voluntário, um aprendizado enorme. E também eu queria agradecer a Jacques Gauthier, né, da Sociopoética, meu orientador minha tese de doutorado, e, enfim, também trabalhamos em alguns momentos juntos. Quero agradecer também ao Floresmar e a Julieta, da Cuidativa, que também são pessoas muito importantes no meu processo mais atual. Enfim, agradecer todas as pessoas e se sintam premiadas também. Eu quero dividir esse prêmio com todos vocês. Eu gostaria de passar a palavra inicialmente para a Janete Flores, que é uma amiga querida já de muito tempo. Eu sou um admirador do trabalho da Janete, né? E eu e Janete temos conversado bastante, a nossa amizade se solidificou muito, nós estreitamos laços, então, esse ano, assim, o ano passado, na verdade, a partir da pandemia, a gente passou a conviver um pouco mais, enfim. Alô, Janete. Alô, alô. Ela caiu. Enquanto a gente não consegue resolver a comunicação com a Janete, eu gostaria de passar, então, a palavra aí para o professor Alfredo, fazer as considerações dele. Boa noite, Alfredo. Obrigado pela participação. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouco de portuñol. Espero que se comprenda lo que quiero decir. Respondiendo a tu pregunta, eu gostaria somente de dizer, como profesor aposentado,
continuo haciendo un monte de actividades, menos dar aulas formales na FURG. Es decir, continúo escribiendo, publicando, continúo haciendo trabajo de campo en 3 aldeas indígenas aquí en la región, continúo haciendo actividades solidarias con los migrantes y los refugiados, sobre todo senegaleses, haitianos, en dos comisiones que hemos organizado aquí en Río Grande, una con los pueblos indígenas y la otra con los migrantes y refugiados. Continúo leyendo bastante y continúo manteniendo lo más vivo y regular posible todos esos lazos, los vínculos de vicinanza, de amistad, de familia. ¿Por qué? Y ahí doy una respuesta tal vez a la segunda pregunta tuya, ¿no? Porque en estos momentos de pandemia es fundamental para la vida mantener los vínculos activos, mantener los vínculos de pessoa a pessoa, mantener los vínculos falados, escritos, diseñados, como sea, ¿no? Como cada uno posa, ¿no? Pero manteniendo vínculo, mantenemos a vida en movimiento. Y en estos momentos donde hay muchas personas sufriendo en la situación de aislamiento, ¿no? Mesmo que económicamente estén consiguiendo sobrevivir más o menos, pero lo fundamental es que el aislamiento social no se traduzca en un aumento de aislamiento íntimo, personal, ¿no? De contacto con los otros y de contacto consigo propio. Entonces, me parece que el trabajo que ustedes están haciendo contribuye y mucho, sobre todo en el caso de las personas idosas, las personas doentes, las personas que están acamadas, personas que están isoladas en sus domicilios. O trabajo que ustedes hicieron este año, a mí me pareció fundamental precisamente por eso, la posibilidad de reconstruir vínculos, de mantenerlos vivos, de mantenerlos en movimiento, en diálogo, y que esos vínculos son los que sustentan o espíritu humano, ¿no? Entonces, a gente puede faltar algo que comer, pero no puede faltar de vínculo. No podemos ficar órfãos de vínculo humano. Entonces, en esa medida, el trabajo que ustedes están haciendo con el teatro, con las actividades creativas, es un trabajo propiamente cultural. Y me parece por eso también que el premio que ustedes recibieron es muy justo, ¿no? Porque ustedes están criando, inventando cultura, ¿no? No sentido propio de la palabra, no sentido etimológico de la palabra cultura. La palabra cultura viene del latín colere, que significa cuidar. Entonces, cuidar a tierra para producir alimento es agricultura. Cuidar a las crianzas para educarlas cuando son muy pequeñas es puericultura, ¿no? Entonces, cultura no es, digamos, los aspectos, digamos, turísticos, los aspectos comerciales, ¿no? Los aspectos, digamos así, más superficiales que a gente está habituado. No, cultura en el sentido profundo es lo que ustedes están haciendo, cuidando los vínculos, cuidando a tierra interna, cuidando a tierra entre las personas, ¿no? Cuidando esas relaciones. Entonces, eso es criar cultura. Y criar cultura significa cuidar a vida. Entonces, usted como sociólogo y teatrólogo y Raquel como bióloga
e os dois como educadores ambientales, não? Estão fazendo um trabalho criador, estão fazendo um trabalho de criação de cultura, estão fazendo um trabalho de cuidado da vida. Y para mí eso es lo fundamental. Y el premio en ese sentido está muy bien acordado, muy bien asignado, ¿no? Y eso me parece necesario decir que continúe, ¿no? Y que la medida que cosa ayudar, cuente conmigo. Era eso por el momento. Obrigado. Obrigado, Alfredo. Eu gostaria de passar a palavra para o Cláudio, por favor, Cláudio. Boa noite, então. Obrigado pelo convite, Augusto, para estar aqui com esse grupo especial de pessoas, né, de algumas pessoas que eu conheço, né, que tem, enfim, laços profundos, outras pessoas que eu conheço mais recentemente, eu já ouvi falar através de vocês, por conta dos projetos que vocês vêm desenvolvendo, então é uma satisfação poder estar aqui, compartilhar esse momento, né, e... Só um minutinho, Cláudio, por favor, eu vou te interromper. Eu acho que o Alfredo deixou o áudio dele ligado, eu não sei se é o Alfredo ou é o seu Wilson, que está gerando um barulho, assim, fica difícil para escutar a tua voz, Cláudio. Desculpa te interromper, acho que agora vai dar. Desculpa. Não, capaz. Melhorou agora? Tá bem assim? Tá bem. Então, te parabenizo, assim, por esse prêmio, né, de reconhecimento, por um trabalho que vem desenvolvendo já há bastante tempo, que é do contexto pelotense, mas, né, o teu trabalho, né, em prol Desculpa, Cláudio, desculpa de novo. Eu vou fazer um pedido que todos coloquem o áudio, desativem o áudio. Por favor, Cláudio. Vamos lá, é que pode ser que esteja baixo aqui o meu também, vamos ver se melhorou. Melhorou? Então tá bem, gente. Então é isso, agradecer, né, pelo convite, né, para estar aqui com vocês. E eu estava falando desse reconhecimento, né, do trabalho que o Augusto vem desenvolvendo já há bastante tempo, no contexto aí da cultura pelotense, mas eu ia também comentar de que é um trabalho que extrapola as fronteiras de Pelotas, né? E aí, até muito por conta, falo isso muito por conta das coisas das experiências que vivemos juntos, das coisas que podemos, né, produzir juntos ao longo desses anos, né, que a gente se conhece, que fecha uma década, né, fecha uma década agora, desde o nosso primeiro encontro aí, 2011, então em seguida já vou comentar um pouquinho disso, mas para quem não me conhece, né, eu sou professor de artes e tive a oportunidade de conhecer o Augusto e a Raquel ali no contexto das atividades envolvendo educação ambiental, né, quando Augusto e eu né, éramos orientados aí pelo professor Alfredo ali né, na formação, então, na FURG, em Educação Ambiental, e, bom, e eu como professor de artes, também com essa formação em Educação Ambiental, eu venho desenvolvendo alguns trabalhos que envolvem, assim, a produção artística, mas também a pesquisa, alguns estudos em relação a essa fronteira aí nebulosa, né, entre a arte e a questão dos animais não humanos, né? Então, eventualmente, estou tocando em temas ou envolvido em temas, em causas que não são só do âmbito da academia, mas também
né, do contexto social mesmo e político, do cuidado com cães, com gatos, com animais errantes, com, né, animais que estão em sofrimento, cavalos, outras espécies, tartarugas, enfim, já estive envolvido com diferentes tipos de animais não humanos e também com animais humanos, né? Um último trabalho aí que a gente pôde, de alguma forma, desenvolver que não foi só uma pesquisa, foi também uma atividade de extensão e de ensino com práticas artísticas no CAPES de dependência química aqui na cidade do Rio Grande. E naquela ocasião, então, a gente pôde começar um trabalho ali que foi interrompido pela pandemia. Então, eu, de alguma forma, estou sempre pensando a educação ambiental também nessa fronteira com o humano, com o não humano, com o cuidado, né, mútuo, com as ações solidárias com grupos distintos, também, de algum modo, né, trabalhando com comunidades em situação de vulnerabilidade, em abrigos de menores, tentando me envolver, na medida do possível, né, com as causas tanto de direitos animais, então, como as causas indígenas, já trabalhando também em projetos conjuntos com o professor Alfredo, aí, com os migrantes. Então, uma espécie de panorama geral, assim, de atividades com as quais eu venho me envolvendo nos últimos tempos, que estão nesse campo específico aí das artes, da educação ambiental, mas numa compreensão de que trabalhar com arte, com educação ambiental, é trabalhar com essa diversidade, né, com essa multiplicidade. E aí falar um pouquinho das experiências, né, com o Augusto, falar de encontros que me relembram, assim, muito o Guzito, né, que é o clown do Augusto, e sempre esteve muito presente nas ações que a gente pôde desenvolver juntos, né? Então, seja em atividades em prol de cuidado coletivo e solidário, em abrigos de menores, né, em formação de cuidadores, né, porque a gente sempre conversou muito do desafio que os cuidadores tinham para lidar com quem precisa de cuidados e da sobrecarga, né, que o contexto de trabalho dos cuidadores envolve. Hoje, na pandemia, a gente verifica isso, né, um impacto muito forte, assim, na vida de quem está na linha de frente do combate aí à pandemia na área da saúde, de uma sobrecarga de trabalho intensa, né, desses profissionais. Então, o professor Alfredo bem lembrou aí desse conceito que ele nos ensinou, desse fundamento etimológico da palavra cultura e da relação dela com o cuidado, e eu acho que, de alguma forma, a gente foi buscando também na nossa formação imprimir, né, esse cuidado nas atividades que a gente desenvolveu e continua desenvolvendo. Então, pensar que a gente precisa cuidar dos cuidadores, isso foi algo muito presente nas experiências que eu vivi junto com o Augusto e a gente continua vivendo. Então, eu também queria, né, ficar aqui à disposição para dar seguimento aí a outras ações que Augusto já mais ou menos apontou, que a gente, né, ações que a gente não sabe exatamente o que, mas que possam ser ações de cuidado, né, coletivo, e eu fico também à disposição aí para contribuir no que for necessário, né, na sequência, para que essas pessoas que estão com dificuldade nesse momento, né, por vários aspectos, mas que a gente possa, de alguma forma, promover ações que venham a contribuir com a qualidade de vida dessas pessoas e com a possibilidade delas continuarem, né, continuarem se sentindo produtivas e terem sentido, né, para as suas existências. Alô? Sentido para muitas pessoas, tá? E era um pouco disso aí, tá? Estamos juntos aí para a continuidade. Tá bem. Obrigado, Cláudio. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Kleberson, que eu chamo carinhosamente de Clauberson,
porque o Kleberson convivemos num período interessante e tal, eu quero ouvir ele um pouco agora, mas é um período que os três, né, o Alfredo, o Cláudio e o Kleberson, eles, a gente teve um convívio mais intenso nesse período que eu estive na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG, fazendo os cursos de doutorado e depois de pós-doutorado. Então, eu queria assim, fechar esses três, aproveitar a presença de vocês aí para também o Kleberson se apresentar. Por favor, meu amigo. Boa noite. Estão me escutando? Beleza, beleza. Então tá. Gostaria de agradecer, né, por estar aqui, compartilhar esse momento especial. Para mim é uma honra, né, e parabenizar por esse prêmio, né, bem merecido esse prêmio. O Augusto e a Raquel são pessoas talentosíssimas, né. Para mim foi uma honra compartilhar momentos de aprendizagem com vocês. Falando das minhas atividades, né, eu passei a pandemia produzindo as minhas coisas, né? Pintando, tocando, gravando. Então tá, continuando. Né, eu estou produzindo dentro de casa, né? Estou gravando as minhas coisas, estou ensaiando minhas performances, estou pintando, estou escrevendo bastante. Resolvi escrever algumas coisas literárias aqui, né? Para passar o tempo, né? Queria doar para a cidade algumas coisas escritas que eu estou pensando em escrever, estou escrevendo, né? E estou participando de um projeto chamado Periferia Viva, que é uma parceria entre Movimento Sem Terra, Movimento de Luta contra a Mineração, com os nossos movimentos aqui, e é um movimento que capta um recurso que compra da agricultura familiar os alimentos e distribui em bairros carentes, né? Então, é um consórcio de vários grupos, né? E o Movimento Sem Terra está doando arroz, né? E tem uma parceria com a Igreja Católica que vem um recurso que daí compra feijão, compra cebola dos agricultores aqui da região e estamos distribuindo nos bairros. Não é grande coisa, mas é grande coisa também, né? Não é grandes quantidades de alimentos, mas é grande coisa, sim, porque, né, muitas famílias estão passando por extremas necessidades, né, e privações, né? Então, falando um pouquinho do Augusto, né, eu tive a honra de conhecer o Augusto em 2016, né, foi por um amigo nosso em comum, lá na praia do Mato Grosso, e bem nessa época eu acabei me matriculando numa disciplina, eu estava na pedagogia, me matriculei numa disciplina da psicologia, que é a psicologia de processos grupais. Sem querer, conheci o Alfredo junto com o Augusto e junto com essa disciplina que eu me inscrevi, e o Augusto me chama para acompanhar a disciplina das 3 ecologias do Félix Guattari, onde estava o Alfredo também, né? Então, para mim, foi um ano muito produtivo. Aprendi a ler um autor que eu sempre tive estima, mas tinha dificuldade de ler, que é o Félix Guattari. Então, ali eu me iniciei em Guattari, né? Em 2017 a gente continuou, né, Augusto? Continuamos, aprendi bastante, porque eu sempre gostei de teatro, mas eu nunca tinha ingressado num exercício prático de oficinas de teatro, né? E com o método do Clau, acabei fazendo ótimos exercícios, né? E em 2018, eu acho que a gente faz um trabalho lá no CAIC da FURG, com as crianças, né? E dali eu já parti para um outro grupo, que daí eu me desloquei para as letras, onde eu me encontrei mesmo nas letras espanhol, né? Então, agora eu estou seguindo e vou seguir até o fim no curso de letras espanhol, né? Porque eu tenho uma quedinha pela psicanálise argentina, né? Então eu queria ler os textos originais, né? Marie Langer, Pichon Rivière, então esses autores me chamam a atenção, né? E
E ingressei num outro grupo de performance corporal. Com essa bagagem do Augusto, eu já ingressei num outro grupo lá nas letras de performance. E tô seguindo ainda. O grupo já encerrou, fui bolsista, mas eu tô seguindo nas práticas aqui dentro de casa mesmo, né? Fazendo performance em textos, etc e tal. Então, para mim foi uma honra. Gostaria de ficar por aqui, né? Para não me alongar muito. É uma honra, um grande abraço para vocês todos. Então tá. Obrigado, Cleverson. Ah, que legal, que alegria saber que as coisas estão proliferando, né? Que o nosso encontro acabou também gerando coisas boas na tua vida, na minha, sem dúvida nenhuma, mas não é o momento de eu falar sobre isso, mas numa outra hora a gente pode conversar sobre isso, assim, o quão especial foi o nosso encontro, o nosso trabalho lá no CAIC, com 40 adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Produzimos um filme lá em parceria com o Cleverson chamado Mãe, Eu Tô Grávida, um curta-metragem com apoio da FURG, em especial com o apoio do curso de artes visuais da FURG, o professor Gobato, né? No CAIC, né? Na Unidade Básica de Saúde da Família. Então, eu só queria fazer esse parênteses e eu gostaria de passar a palavra para Janete. Eu não sei se a Janete está aí, está me ouvindo, Janete? Alô? Estou aqui, Augusto. Ô, querida. Boa noite, Augusto. Boa noite. Me escutam? Escutam bem. Então, eu quero agradecer o convite para participar desse momento, trajetória, Augusto. É um momento importante na vida de um artista, onde se recebe um prêmio, não é? E gostaria de dizer que essas pessoas que estão aqui também são importantes na minha vida, que te conheci, digamos, há algum tempo no Templo das Águas, juntamente com Raquel, Botinara e Marta Laundeiro, e que de lá para cá tivemos essa amizade e esse elo, que é um elo artístico, cultural, e que nos permite inovar em alguns momentos, apesar de dificuldades que possamos estar passando, a gente consegue estar criando, aprendendo, trocando, ensinando. E tenho certeza que aprendi bastante com Augusto. E isso é algo que a gente celebra. E esse é um momento de celebração. Eu também eu quero parabenizar a Janete, né? A Janete é uma artista visual, música, poetisa, tem muitas qualidades artísticas, pintora, né? Ela também recebeu o prêmio de reconhecimento da cultura pelotense, inclusive foi Janete que me disse: Augusto, tem um edital aí da prefeitura, por que tu não te inscreve? E eu fiquei pensando assim, como eu cultura, eu prêmio da cultura, num primeiro momento eu fiquei vacilando, né? Porque, enfim, mas foi Janete que me incentivou. Nos encontramos, então, na Unidade de Cuidados Paliativos da Universidade Federal de Pelotas, eu como trabalhador voluntário na Cuidativa, a Janete como usuária, como paciente, né? Vivendo um momento especial da vida dela, um momento que exige cuidados redobrados, né? E um momento que os amigos e os vínculos, como o Alfredo falou no início, são importantíssimos, né? Então, continuamos, depois que começou a pandemia, começamos um trabalho à distância, né? E a Janete logo se inseriu nesse trabalho do grupo de teatro interativo da Cuidativa,
que é um projeto, é uma ação ligada a um projeto de extensão chamado Cuidativa, né? E foi uma alegria, porque temos feito várias produções, né, colaborativas no teatro interativo, e a Janete, com o seu talento poético, vem abrilhantando e nos iluminando no grupo de teatro da Cuidativa, com o seu trabalho. Então, os videopoemas foi um momento muito legal, assim, no nosso encontro, né, Janete? Um dos momentos fortes, assim, a gente produziu coisas bonitas com os recursos que a gente tem, né? Mas foi uma grande satisfação, uma alegria para mim poder contar contigo, com a tua presença, com o teu cuidado, com a tua paciência, com tantas virtudes, né, importantes nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, nos apoiando mutuamente uns aos outros, né? E eu não sei, Janete, se tu não queres falar mais nada, enfim, a palavra é tua, mas se tu não queres falar mais nada, eu passaria a palavra para o seu Wilson. Certo. Então eu vou pedir licença a todos, e eu, como tenho algumas necessidades mais especiais, eu vou precisar tomar conta aqui de mim nesse momento, tá bom? Eu desejo um futuro artístico, cultural, muito lindo e produtivo para todos. O pessoal que estava falando, peguei uma fala de um artista de São José do Norte e achei assim, nunca é pouco, vice, porque a nossa ação sempre tem uma sementinha que volta e que nos dá um retorno fantástico, embora a gente não acredite no momento. E esse trabalho de estar fazendo algo numa pandemia é brilhante. E eu quero agradecer a todos vocês e dizer que a arte é o que nos mantém vivos. Obrigada, Augusto. Parabéns pelo prêmio. Parabéns, parabéns. Tchau a todos. Tchau, tchau. Seu Wilson, querido, boa noite. A palavra é sua, seu Wilson. Tá me ouvindo, então? Tá tudo bem, tá bom. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite a todos os participantes desse encontro. Meu nome é Wilson Santos, eu sou oriundo do CAPES ainda. Hoje já não faço parte do CAPES, e então eu venho conhecendo nessa minha trajetória de vida muitas pessoas especiais para mim, que me colocam à frente de muitas coisas boas, desde a saúde mental, né? Eu sempre procurei fazer as coisas que eu tenho junto de mim, mas eu achava que eu não conseguia. Então, eu venho vindo desde lá, né, da saúde mental, onde a gente, por terapia, fez vários trabalhos, né, várias coisas que a gente precisava dentro da terapia, tentando. Eu mexi com terra, a Raquel deve saber o que é mexer com a terra, né? Eu plantava, a gente colhia, eram coisas que a gente fazia para que fizesse parte da terapia. Aí fui me encontrando, fui vendo outras coisas que as minhas possibilidades faziam, porque anteriormente eu só via de longe, mas não tinha coragem. E eu consegui essa coragem através de um serviço especial de psicologia, né, de tratamento, de terapia. E aí eu comecei a me manifestar com pintura, com arte, né? E fui indo. Depois tinha cada dia era uma coisa, né? Porque a minha terapia era mais intensiva, os primeiros dias, primeiro mês. Aí eu comecei a gostar da música, onde a gente
tinha um grupo que foi denominado assim, eu já cheguei lá, o grupo estava em andamento, o grupo Feliz Arte, grupo de música, né, um grupo musical que me fez vir à tona novamente, né, quando eu já havia saído de um tratamento psiquiátrico muito rigoroso, estive dentro de um hospital psiquiátrico 2 vezes, mas depois que eu conheci esse caminho, né, esse tratamento, foi que eu comecei. Eu comecei com a música, e com a música era a pintura, e fui indo. Depois, através de outros amigos, nós entramos numa associação também, que já tinha andamento, uma associação dos usuários de serviço mental, e comecei, então, a fazer uma coisa que eu só ouvia de longe, e não conseguia, porque não tinha oportunidade, que é fazer uma locução de rádio. E aí nós resolvemos entrar. Eu entrei para essa locução de rádio, né? E aí fizemos um crachá, cada um tinha um, e eu criei uma ideia, porque nós somos amadores, né? Mas dizia no crachá, locutor. Assim o certo é locutor, né? E eu, no crachá, diz até hoje, eu tenho esse crachá, locutor. Então, todos nós de locutor não temos um pouco. E aí, como eu tenho a minha voz muito forte, muito ativa, eu comecei a fazer coisas para trabalhar com a saúde mental, né, que o programa se chama, né, agora com a pandemia não temos o programa, Gente Como a Gente. E aí a gente começou a tratar das pessoas e começou a conversar e tal. E aí foram-se longos anos, né, nessa caminhada, e já da saúde mental são, acho que 17, 18 anos, e eu comecei a caminhar, e precisando de outras coisas, né, através de conhecimento, de grandes encontros que a gente sempre tinha, né, e sempre teve. Eu conheci o Augusto, né, esse meu professor querido, né, e a sua esposa, Raquel, em um TCC, né, na faculdade, na Federal, onde a nossa colega estava fazendo o término de conclusão, e o Augusto estava lá, foi onde a gente se encontrou a primeira vez. Depois a gente se perdeu por esses caminhos, e a gente veio se encontrar novamente no Colégio Pelotense, onde ele estava fazendo uma palestra, né, como sempre, grande palestrante, grande personalidade que né, na vida estudantil, em toda a sua trajetória. E aí viemos caminhando, e as pedras rolando se encontram, e a gente se encontrou, né, através de conhecimentos. Eu fui parar na cuidativa, coisa que eu também sempre gostei de fazer, mas não tinha oportunidade, como eu já disse, né, anteriormente. Fui fazer teatro. E aí nós fomos chegando, fomos encostando, vendo o que era possível fazer, né? E fizemos, então, a primeira peça de teatro, né? Que já estava em andamento, né? Como tudo eu vou chegando, está tudo em andamento, né? Mas tudo eu vou fazendo parte desses caminhos. E aí, então, nós fizemos, depois de muito ensaio, de junho do ano de 2019 para cá, fizemos a primeira vez, a qual não deu para concluir, porque faltou luz, ficamos na escura, mas fizemos, era um jantar, né? Esse jantar lindo, foi um jantar à luz de vela, a qual não perdemos o equilíbrio, né? E aí nós fomos indo e resolvemos ver o que era para ser feito, porque esse nosso trabalho tinha sido ensaiado no teatro. A peça se chamava Não Sei Se Vou Conseguir, através de uma colega nossa, que achou que ela não sabia, que ela não ia conseguir, aí foi o nome da peça. Nós fizemos dia 20 de dezembro, essa rica dessa peça, né, com os colegas que têm doenças variadas, né, como o mal de Parkinson e outros. Nós nos encontramos, nós fizemos esse grande encontro, esse grande trabalho que eu acho que eu tinha dentro de mim, né, e por não haver oportunidade, eu não conseguia fazer, não tinha. Eu adorei, adoro, e no ano de 2020,
2020, então, nós tivemos essa pandemia, né, que nos afastou de todos, a saudade é grande de todos, né? A saudade é muito grande, a vontade de nos abraçar, nos enrolar uns nos outros, né? Mas a gente não pode, porque a pandemia não permite, e a gente vive tentando fazer alguma coisa por incentivo desses dois amigos professores, que é o Augusto e a Raquel, vive sempre ouvindo seus conselhos, né? Porque a gente não nasce sabendo, e eles dizem assim, a gente aprende com vocês, como todos os profissionais sempre disseram, nós aprendemos muito uns com os outros, e vivemos um na dependência do outro, porque somos seres humanos e fazemos as coisas como a gente tem que fazer, né? Fazer funcionar, e a gente fez e faz funcionar, mesmo na pandemia, a gente consegue fazer alguma coisa. Eu agora aqui estou no meu quarto, e eu tenho um equipamento aqui, eu comecei a tirar xerox e impressão, para mim fazer alguma coisa na vida, né, para me distrair um pouco, né, porque eu me mudei, e aqui a minha casa é diferente um pouco, eu estranhei um pouco, porque é um pouco na calçada, né, e eu fiquei meio estranho, assim, por causa dos barulhos que a rua tem, né, mas eu estou aqui fazendo coisas e sempre incentivado por esses dois queridos meus, né, que eu não tenho palavras para agradecer o quanto eles são importantes para mim, como todos aqueles que me conduziram, me tiraram do fundo do poço, me conduziram a essa vida, fazendo eu fazer as coisas que eu sempre gostei, mas que nunca tive oportunidade. Assim, essa é a minha vida. Eu agradeço a esses dois parceiros meus e a todos os meus colegas, né, que devem estar com uma saudade imensa de se abraçar, de se enrolar e de se beijar e se puxar, porque é isso que a gente precisa, contato de humano, contato de gente que precisa dessa coisa assim de se tocar, né? Nós brasileiros somos muito beijoqueiros, somos muitos de abraçar e se encontrar, e agora a gente está com uma saudade disso, né? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Não sei se vocês conseguiram captar o que eu passei, assim, né? Meus queridos, a saudade é muito grande de vocês, pode acreditar, de todos. Aqueles que eu conheço, mais saudade. E esses que eu estou conhecendo agora, nesse momento aqui, mais saudade ainda, mostrando um pouquinho do que eu faço, do que eu fiz e o que eu pretendo fazer. Eu estou com 65 anos, né? Estou com minha barba branca, meu cabelo branco, de passar os trabalhos, né, na vida. Mas estou aí. Agradeço ao Augusto, a Raquel e os meus colegas vão ouvir esse vídeo, né, e saber que eu amo eles todos. Obrigado. Obrigado, seu Wilson, meu companheiro, meu amigo. Seu Wilson começou como ator no grupo de teatro, mas eu logo vi que ele tinha muitas qualidades artísticas, né? Já tinha uma longa caminhada como músico, né? E como experimentador também, fazendo desenhos e fazendo tantas outras coisas bonitas, né? Coisas de qualidade, coisas feitas com o coração. Agradeço muito, seu Wilson, agradeço muito, eu tenho aprendido muito com o senhor, muito mesmo. E o seu Wilson, ultimamente, ele tem feito co-direção comigo, nós está aprendendo aí, eu também estou aprendendo com ele a fazer direção de teatro. Então, a gente tem caminhado um pouco mais, de uma forma um pouco mais próxima, eu e ele, né? E vou ensinando o que eu sei para ele vai me ensinando o que ele sabe, e a gente vai caminhando junto. Eu queria aproveitar e passar a palavra para uma pessoa que também tá nesse conjunto de atividades na Cuidativa, né, que começou na Cuidativa e que agora, no segundo semestre do ano passado, se estendeu para a associação das pessoas com a doença de Chagas no Rio de Janeiro, chamado Coletivo Rio Chagas, que é um coletivo que tem um diálogo muito grande com a Fiocruz.
E essa é a Jaqueline. A Jaqueline foi minha colega o ano passado, no curso de pós-doutorado. Eu acho que ela deve estar por aí. Jaqueline, alô, não sei se tu me ouve. Estou aqui, Augusto, escutando. A palavra é tua, minha amiga. Primeiro, vou botar aqui para aparecer minha imagem. Primeiro, eu queria agradecer o convite de poder estar aqui te honrando com esse prêmio. Eu acho que você merece. E agradecer porque você me trouxe para a Cuidativa, né? E agradecer por conhecer pessoas tão bacanas e tão interessantes, especiais, como o seu Wilson, Janete, pessoas que têm uma experiência de vida muito grande e que também têm um carinho e uma vontade também de aprender, né? De trabalhar com arte. E isso é muito interessante, muito legal, né? Eu sou professora de História da Arte há muitos anos, me formei na UERJ em 92, e quando me formei, entendi que o quanto era importante a arte para a vida das pessoas. Fiz várias coisas para que as pessoas pudessem entender isso, né? Eu estou fazendo... domingo. Eu faço 26 anos de município, como servidora do município, como professora. Há 10 anos trabalhando dentro da secretaria em uma das matrículas e outra na educação especial, então atendendo crianças e adolescentes com síndromes, né? Mas também já trabalhei com o PEJA, que é um projeto de jovens e adultos, e sempre com essa questão das artes. E achei, assim, achei muito produtivo e adorei muito poder participar da Cuidativa e poder oferecer, né, tudo aquilo que eu aprendi e que eu tenho falado, quanto é importante a arte para a vida das pessoas, e ter testemunhado a alegria dos componentes ali do grupo, falando quanto foi importante a minha apresentação. E, junto com o teu trabalho, Augusto, que tem feito nesse grupo, venho mais uma vez agradecer por você me inserir ali, e só assim eles puderam também acreditar no meu trabalho. E o nosso trabalho conjunto, a gente tem feito coisas, né, tanto na Cuidativa como lá no Coletivo de Chagas, a gente tem conseguido levar as pessoas, né, essa alegria de mostrar, de poder ter esse entendimento dessa importância da arte para a vida delas. Isso é muito legal, porque a gente consegue, então, levar a alegria, né? E assim como o seu Wilson estava falando, né, seus 65 anos, está novo ainda, seu Wilson, tem muita coisa ainda para aprender, para usar e para ensinar para a gente, e bom que a gente possa também estar junto do Senhor para estar aprendendo essas coisas. E assim, te dizer, Augusto, que a tua garra e a tua disciplina, a sua organização, enfim, quanto eu conheço de você, né, que a gente, nós começamos a conversar em agosto, não, setembro, né? Então, de setembro para cá é pouquíssimo tempo, mas eu já pude perceber o quanto a nossa parceria pode levar um bom trabalho, né, para as pessoas. E eu fico muito feliz de você ter recebido esse prêmio, do trabalho que você tem realizado aí, né? E a gente vê pelo testemunho das falas do grupo da Cuidativa o quanto você consegue agregar, né? Você, junto com Raquel também, sua esposa, agregar essas atividades e levar para eles, então, uma
um momento de arte, de felicidade, né? Que é esse momento que a gente vai desenvolver a criatividade, que a gente vai crescer. E a neurociência está aí para nos ensinar o quanto existe a neuroplasticidade para a gente poder crescer o quanto mais, né? Independente da nossa idade, seu Wilson. Então, a gente ainda vai ter muito tempo aí, né? Eu me lembro muito da fala da Rosane, vou esquecer o nome da outra pessoa também lá da Cuidativa, quando ela, que era a pessoa que tem mais tremores, eu não me lembro, esqueci o nome dela. Acho que é Neiva. A Neiva, isso, Dona Neiva. E ela falou que ela achava que ela nunca ia desenhar, né? E que ela ficou feliz disso. Então, isso nos dá força para a gente seguir em frente. E eu te agradeço muito por poder estar aqui junto nessa caminhada junto com você. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, querida. Obrigado. Uma alegria a tua presença, estar com a gente aqui. Eu acho que agora falta só a Ceci e o Glênio e a Camila. A Ceci, que é dessas três pessoas, é a mais velha, então eu vou passar a palavra para ela, que também, se ela quiser depois descansar, enfim, a gente já está 2 horas já, não, 1h30 já. Ceci, contigo, minha amiga. Então, exagerou, né? Depois dessa eu vou para uma festinha, estão me ouvindo? Então, boa noite a todos. Eu estou aqui um pouco frustrada porque me atrapalhei na nova tecnologia, não tão nova assim, mas o Skype eu quase não uso, aliás, estou usando hoje pela primeira vez e me atrapalhei, e aí estou com o celular. Então, não sei se estão me vendo. Acredito que não, mas não o suficiente, a frustração, para expressar minha alegria de poder estar participando desse grupo, nesse momento, de poder estar vendo pessoas tão queridas, mesmo assim, umas fotinhas pequenas, dá para perceber o Alfredo, o Cláudio, além de outras pessoas que eu não conheço. Estou muito feliz por esse momento. Agradeço essa oportunidade assim, de estar inserida nesse contexto. E para falar um pouco do Augusto, um pouquinho do Augusto, eu conheci o Augusto em 2006. Eu trabalhei em Porto Alegre até 2005, e quando eu voltei de Porto Alegre, eu fui trabalhar com a irmã Sunta, um trabalho voluntário na Casa do Caminho. Em 2005, 2006, por aí, eu encontrei o Augusto. E de lá para cá, a gente sempre foi se desafiando. Ele, em algumas vezes, me puxando a orelha, né, exigindo, porque sabia que eu podia mais. Através do Augusto, eu conheci o professor Alfredo, também na Casa do Caminho. Fiz um ano de disciplina de mestrado em gestão ambiental na FURC, onde eu conheci o Cláudio, e de outros encontros por aí também, e de alguns encontros de jantinhas, né? E esse vínculo, ele nunca mais se rompeu, assim, nunca mais deixou de acontecer. E até ouvindo a fala do professor Alfredo, quando ele fala da importância do vínculo, acho que isso se acentua nesse período de pandemia. Ele sempre se fez necessário, ele é vital para a nossa saúde mental, mas acho que nesse período de pandemia, isso se faz muito necessário. E eu aproveito isso para grifar a importância do Augusto e da Raquel, como também os demais aí,
e não fico fora disso, porque esse também é um compromisso meu, de estar junto com as pessoas, eu sou psicóloga, de poder ouvir, de poder dar um colo e de poder também receber. Então, acho que é muito merecido esse momento. Quero, sim, que o Augusto reconheça, e que receba esse carinho, né? E que receba essa homenagem, e que receba, sim, esse prêmio, e que sabe que ele é realmente merecedor de tudo isso. São pessoas que fazem falta, são pessoas que a gente precisa, dentro desse contexto social que vivemos hoje, tão fragmentado, com tanta insegurança, com tanta falta de apoio. Acho que precisamos de equipe como essa para a gente tocar o barco. Mas, voltando, assim, hoje eu trabalho, trabalho como em casa, porque sou jovem, trabalho com adolescentes infratores, numa experiência diferenciada, porque não posso ter contato presencial, então estou me desafiando a fazer atendimento online, que ao mesmo tempo é mais distante, mas é mais próximo, porque foi necessário que eu abrisse meus contatos para poder ter contato com os adolescentes. E até então, não é o meu caso, mas a gente, de uma certa forma, mantém uma certa distância, tem um certo receio, e hoje eu estou muito mais exposta à distância que quando trabalhava no CREAS, que é o que eu trabalho. Espero a vacina para poder retornar. Então, esse é o meu grande desafio. Acho que em alguns momentos flui melhor, em outros nem tanto, mas a gente não deixou de cumprir com o nosso dever enquanto funcionária pública. Sou muito grata por esse momento, estou feliz da vida. É um momento também que eu me revitalizo por estar falando com vocês aqui, e agradeço mais uma vez essa oportunidade, e vida que segue, e parabéns, Augusto, merecido. Obrigada, Raquel, por todo esforço. E na última hora eu acabei tropeçando aqui, e aí não pude me colocar de uma melhor maneira. Mas agradeço essa oportunidade mais uma vez, Augusto, e parabéns, merecido. Um abraço para todos vocês, para quem eu conheço, para quem não conheço também. Professor Alfredo, muita saudade. Daqui a pouco a gente vai estar tomando de novo aquele chimarrãozinho. Obrigado, querida Ceci, uma amiga querida, de longa caminhada. E agora eu quero passar a palavra a um outro amigo também muito querido, de longa caminhada, que já fizemos muitas coisas aí juntos, que é o meu amigo Glênio, que é um guerreiro, né? Uma pessoa que eu admiro profundamente, é uma pessoa que tem talentos artísticos, musicais, conhece muito a música brasileira, principalmente esses cantores e compositores clandestinos que não têm muita visibilidade aí na grande mídia, né? O Glênio é um dos fundadores da Radiocom 104.5 FM aqui, uma rádio que nos orgulha a todos, né? Uma rádio importante no cenário aqui da cidade de Pelotas. E o Glênio não só fundou a Radiocom, mas ele também já foi diretor da Radiocom, tem uma longa caminhada. Eu passo a palavra para ti, meu amigo. É uma honra e um privilégio estar aqui contigo nessa noite. Muito obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá? Bom, então eu fico muito honrado assim, de estar na presença dessas pessoas assim, com grandes histórias, né? O Cleverson, né, que eu não conhecia, né? Aí, Cleverson, vamos se conhecer agora. De algum jeito a gente vai se encontrar agora, porque eu tenho essa coisa de trabalhar com as pessoas, né? Porque a Radiocom me permitiu isso, né? Então isso é uma coisa meio que natural que surgiu, e que acaba enraizando. O seu Wilson, né? Segurança lá da Radiocom também, com o programa um programa que ele faz com o pessoal da associação, né? Que
como ele falou, ele chegou depois, se eu não me engano, né, seu Wilson, mas que é um programa muito importante, né, na programação, um programa que já acontece há um bom tempo. Depois, se o seu Wilson puder dizer há quanto tempo tem o programa, né, porque é muito importante o programa que o pessoal falou na rádio, da associação, né, dos CAPs, né. E então pessoal, eu tenho uma dificuldade assim para fazer os contextos das coisas, mas eu vou tentar aqui. Assim, ó, então o que acontece, né? Como falou o Augusto, né? Somos fundadores da Rádio Com, né? Que isso foi em 2001, né? Mas a gente começou a discutir a rádio antes, até porque eu já tinha um envolvimento com movimentos sociais, com o pessoal do movimento negro, com o pessoal do movimento punk, né? Por incrível que pareça, eu participei com eles também, com o pessoal do rap, né? O pessoal do metal, que é uma coisa assim que isso antes da rádio, né? Então na área da música, né? Estou falando, né? Então, para mim, foi muito importante ter essa relação para chegar na rádio, né? Porque foi a partir da relação com o pessoal do hip hop, que queria fazer um programa de rádio, mas na época não era dado espaço, até porque era pago, né? E eles não tinham condições assim de ter um programa na rádio, numa rádio, pela questão de não ser pouco, né? Para ter um espaço assim de 1 hora que fosse numa rádio comercial na época. Então eu acabei chegando neles e eles me falaram dessa necessidade. E aí, como eu já tinha um contato com outras pessoas, né, inclusive de sindicatos, foi onde a gente conseguiu envolver sindicatos a partir de uma rádio que tinha em Rio Grande, né, e que também foi formada por sindicalistas, né, eram vários sindicatos associados e formaram uma rádio, que hoje ela não está no ar, mas para nós foi muito importante, porque foi a partir dela que nós construímos a nossa rádio também, a Rádio Conde Pelotas, que foi a partir de vários sindicatos, né, que se associaram, e, se eu não me engano, hoje tem 9 sindicatos, né. Então esse foi o princípio, assim, que acabei quando a gente conseguiu montar essa rádio, né, e colocá-la no ar, né, e isso foi em 2001, e depois veio a necessidade, assim, bom, agora temos que começar a botar programas, né, e aí chegou vários programas para nós, né, várias pessoas querendo fazer programa, porque a gente abriu para todos, e também a gente foi atrás, né, de movimentos, né, e foi onde eu acho que conheci, foi assim, até se alguns quiserem me corrigir, mas foi a partir do projeto que o Augusto fez, né, que foi agora eu tenho um problema com datas, assim, e minha memória às vezes falha, né, mas foi um projeto, né, Augusto, que tu fez, na época do projeto nacional que tu entrou, né, Augusto, até eu queria que tu falasse um pouco desse projeto, que eu acho que tu não falou ainda desse projeto, que foi, acho que foi um dos primeiros projetos culturais que tu fez, né, Augusto? Sim, cultural no sentido de envolver pessoas, né, vários grupos, né, depois que tu saiu da empresa, tu trabalhou em empresas, né, também, que é uma coisa que também tu não colocasse aqui né, mas o pessoal que está aqui, né, que está com certeza deve conhecer a tua história antes de ir para ciências sociais, né, e por aí vai, né? Então, foi aí que eu conheci o Ponto de Cultura Chibarro. Eu não estava me lembrando. Ponto de Cultura Chibarro, né, que foi um projeto pioneiro aqui na cidade, né? Pô, que envolveu vários movimentos, assim, movimentos sociais, movimento negro, o pessoal da música, né, de vários gêneros musicais, quer dizer, foi um momento muito importante. Aí, claro, a gente, quando ficou sabendo que tinha esse projeto, a gente foi atrás, né, e foi onde a gente conheceu, foi aí que eu conheci o Augusto, né, já envolvido com um monte de pessoas, e, né,
e fazendo palestras, né? Então, isso foi, para mim, assim, foi o começo, nessa relação com o Augusto, né? E aí, claro, a minha profissão, na verdade, é a construção civil, né? Eu trabalho na construção civil há mais de 30 anos, né? E também foi onde eu cheguei na casa do Augusto, né? Que o Augusto precisava fazer uma reforma e eu acabei chegando na casa do Augusto e fiz uma reforma na casa do Augusto lá. E foi onde eu me aproximei mais ainda, né? Da figura dessa pessoa, e criei um laço de amizade, assim, né? E aí você vê a pessoa, né? Que é o Augusto, porque ele é uma figura assim que independente, pô, eu era vamos dizer assim, cada construção civil foi lá fazer a obra, mas acabamos criando uma amizade, né, e que permanece até hoje, né, e essa coisa do enxergar o outro, né, que ele tem muito forte, isso é uma coisa assim que eu admiro muito no Augusto, né, então esse enxergar o outro também, valorizando, né, e eu me sentindo valorizado também, né, porque, pô, um cara com, né, uma formação que ele tinha, universitária, e parava para conversar comigo, me ouvia, então isso é uma coisa para mim, assim, foi muito importante, né, e está sendo, porque ainda nós fizemos muitas coisas juntos, temos feito depois disso, fizemos várias coisas juntos, vários trabalhos, né, e estamos fazendo, né, tá vindo outros por aí, né Augusto? Então, então é isso, eu não sei se eu estou conseguindo colocar talvez como eu gostaria, assim, mas até porque é uma coisa muito ampla, né? A gente acaba, eu mesmo tenho uma grande dificuldade, até, claro, eu também tenho que falar que a partir da rádio eu me trouxe também para a questão da universidade, antropologia, que é um curso que eu estou fazendo, né? Justamente para a questão cultural, né? Para essa questão da valorização do ser humano e entender a cultura humana. Então, essas coisas são muito importantes e o Augusto sempre me incentivando, sempre foi uma pessoa que sempre me incentivou, né? E aquela coisa da dificuldade da pessoa assim que há pouco tempo não tinha segundo grau, né? Eu terminei o segundo grau em 2015, né? Então, que eu fiz o IFSU, que também foi um curso assim que eu tenho que agradecer também as pessoas que me levaram para lá, porque também eu estava fazendo um serviço numa casa de professores e eles eram da coordenação do curso no IFSU, né? Que era restauração, né? Um curso de restauração, né, e edificações, né, edificações e restauro, né. Então eles acabaram também a partir dessa relação que eu tive com essas figuras, com esses dois professores, o Arthur Catren, vou dizer o nome, o Arthur Catren e a Bita, né, eu acabei indo parar no IFSU em 2005, foi 2015 eu me formei, em 2000 eu acho que foi 2011, né, que eu entrei. E então essas relações que o pessoal já falou aqui, né, essas redes que a gente acaba formando, né, e que são muito importantes, né. Eu tenho certeza que o Cláudio eu já conheço, né, a gente já inclusive foi numa atividade hein, Cláudio? Inclusive foi numa atividade da Feira do Livro em Rio Grande, foi a última vez que eu me encontrei contigo, né, se eu não me engano, né, que você estava fazendo um lançamento de um livro, né, e aí eu estava participando, até eu acho que o Augusto e a Raquel estavam nessa junto também, né, então, claro, a Camila Rey, que está ali no lado esquerdo ali, né, aí Camila, bom, a figura também fotógrafa, que a gente acaba também se encontrando por essa relação também de comunicação que a gente cria, né, então, o professor, né, que também é uma figura, professor de Rio Grande, aí, né, o professor Alfredo, né, que eu também conheci ele, inclusive fui na casa dele com o Augusto, o Augusto e a Raquel me apresentaram, né, então realmente a partir dali também a gente sempre
acaba criando vínculos, né? Então, eu acho que é importante falar disso e é óbvio, né? Quem que acaba fazendo essa rede, né? Com todo ajuda, né? Acaba fazendo essa rede, né? O Augusto fez parte disso, né? Eu tenho muito a agradecer a ele por toda esse leque que foi aberto, né? Essas possibilidades que foram surgindo, né? Então, eu tenho muito a agradecer isso, porque me apresentou muitas pessoas e, né? Inclusive essas pessoas que estão maravilhosas que estão presentes aqui, né? Acho que o único que eu não conheço é o Cleberson, que eu vou conhecer, né? Ele vai... Então, vamos conversar muito aí, né, Cleberson? Então, é isso aí. Essa pintura, Cleberson, é tua? Como é? Está na parede aí. Tá. Não quer falar mais? Então é isso, pessoal. Eu não sei se eu me estendi muito aqui, até porque a Camila agora, vamos ouvir a Camila. Isso aí. Valeu, Glênio. Valeu. Eu passo a palavra agora à Camila, que também é uma dessas amigas antigas. Uma querida e que está conosco num projeto agora bem atual, mas que ao longo da caminhada já fizemos coisas. Eu acho que o Cleberson queria só dar uma palavrinha ali falando do trabalho, daí eu posso falar. Tu queres falar, Cleberson? Fala, meu amigo. Aqui. Desligou. Não estamos ouvindo. Aí. Tá. Não, sim, é uma pintura que eu fiz na parede, assim. Esse aqui é o cantinho da live, né? Eu tenho as minhas aulas aqui e tal. Né? E é isso, Glênio, vou te mandar um convite no Facebook, pode ser? Pode ser. Eu até prefiro o WhatsApp. Então o Augusto me passa o teu contato depois. Prazer te conhecer, camarada. Tudo de bom. Isso aí, vamos criar lastros. Então, boa noite a todos, né? Agradeço também o convite para essa noite, né? Para estarmos aqui conversando. Achei que eu não ia conseguir, porque aqui estava chovendo bastante. Eu estou na cidade de Maquiné, né? Rio Grande do Sul. E dar os parabéns, né, para Augusto por esse prêmio que eu também participo, que eu estou participando, né? Mas enfim. Falando um pouco, né, Augusto, como é que foi esse ano de pandemia, relacionando com, né, esse ano de pandemia, inclusive, uma das pessoas que eu mais convivi, né, as pessoas que eu mais convivi, assim, de encontros virtuais e presenciais foram o Augusto e a Raquel, né, porque eu sou artista visual e em 2000, eu e o Augusto nos conhecemos há muitos anos, eu nem lembro quanto, mas a gente se conheceu no tempo que nós fazíamos festas, muitas, né? Eram festas muito divertidas. E lá quando eu fazia faculdade de artes, enfim. E depois a gente ficou um tempo sem se falar, mas em 2019, sempre, né, nos falávamos assim, por alto, mas isso tem a ver com a pandemia, 2019, o Augusto me procurou para a gente trocar uma ideia e tal, tava, né, para ver o que ele estava fazendo. Eu fui funcionária pública durante 14 anos, inclusive trabalhava no CREAS, né, com violência contra as crianças e mulheres, trabalhava como artista visual. E aí, no ano de 2019, eu resolvi me exonerar para poder fazer outras coisas da vida, né. E aí foi bem nesse momento que eu reencontro o Augusto com uma proposta. Aliás, aí surgiu na época um edital, né? O Augusto também estava tentando descobrir coisas novas para fazer. Nós nos encontramos e disse: vamos tentar esse edital aí do Procultura. E aí surgiu então esse projeto que nós estamos concluindo daqui uns dias, né? Já faz agora 1 ano e pouco que nós estamos trabalhando juntos com a Raquel, a Raquel, o Augusto e o Lúcio, que é meu companheiro, e a gente criou um projeto que chama Mapa Visual das Águas, né, que é um projeto que foi aprovado, então, pelo Procultura de 2019, desculpa, e aí começamos a fazer em 2020, né, e aí veio a tal da pandemia, então essa
esse foi um ano completamente atípico para mim, porque eu mudei de vida, mudei de cidade, mudei de emprego. Aliás, nem tinha emprego, né? Era uma pessoa desempregada, eu tinha a intenção de chegar na cidade aqui, onde eu estou agora, e trabalhar com oficinas de arte, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Já tinha, né? Mas aí, enfim, foi um ano que então a gente ficou fazendo esse projeto junto com o Augusto e com a Raquel, foi o que nos possibilitou, né, ter uma vida digna esse ano, sinceramente, porque senão nós não teríamos, né, nem trabalho. A gente realmente ficou numa situação muito, muito complexa, no sentido de, claro, nós temos suporte, a gente tem casa, né, a gente tem o privilégio de não pagar aluguel, eu estou morando numa cidade pequena. E aí surgiu essa questão da Lei Aldir Blanc, que isso é muito importante, né, a se falar. Então, hoje no Brasil, a cultura, né, ela está entre as 10 maiores economias do Brasil, mas a gente aqui no Sul não estava apropriado disso, né? Nós fizemos, eu digo que Pelotas, a gente faz cultura com nada, né? Nós temos artistas maravilhosos e a gente não é pago de maneira digna. Então, com o surgimento dessa Lei Aldir Blanc, isso abriu um leque de possibilidades para muitas pessoas que sempre fizeram cultura, né, e que até então não tinham tido oportunidade de mostrar seu trabalho. Então, ao mesmo tempo que aconteceu, né, na cultura em todo o Brasil, que os artistas não tiveram mais espaço, e a cultura foi uma das primeiras coisas, né, a área da cultura fechar, porque justamente não podiam, né, ter aglomerações. Ao mesmo tempo que aconteceu isso, e muita gente ficou com situações muito difíceis, aconteceu um outro movimento muito bonito, que foi o surgimento dessa lei, né, a Lei Aldir Blanc, que foi em homenagem ao artista, né, Aldir Blanc, que veio a falecer em função de Covid. E essa lei fez o quê? Fez com que as pessoas se dessem, inclusive, conta que faziam cultura. E que aquilo que elas estavam fazendo tem sim um valor econômico, né? E que elas poderiam sim. Então, surgiu, para vocês terem uma ideia, esse último edital que abriu pelo governo do estado agora, teve 6.500 inscrições de trabalhos de artistas, né? Então, isso é muito interessante, porque, ao meu ver, a partir desse momento, né, e isso também aconteceu com a gente começou a aprender a fazer projeto, né? Meu primeiro projeto foi o projeto que nós tivemos muita, não sei se foi sorte, mas ou se, né, exatamente o que, mas nós conseguimos num primeiro projeto que a gente fez junto, né, eu, Augusto e o pessoal, que a gente conseguiu ser aprovado, e isso não é muito comum, né, eu acho que é porque o Augusto tem bastante habilidade para escrita, enfim, e eu tenho bastante ideias, e aí a gente juntou, e aí conseguiu fazer esse projeto que vai ficar super bonito, né, estamos trabalhando arduamente nele, mas eu acho bem importante esse momento, né, de compreender que, a partir da Lei Aldir Blanc, eu acredito que a cultura vai tomar uma outra dimensão no Brasil, né? Vai tomar uma outra força, e é possível que, se nós tivermos sensatez, né, a gente consiga aproveitar esse momento para fazer, então, uma grande força, né, de um movimento cultural. Então, eu acho que isso é bem importante, né? Esses espaços de fala, esses espaços de encontro, de organização, de articulação. Eu entendo que a cultura, com a pandemia, vai ser uma outra coisa a partir desse momento. Então, para mim, a pandemia, né, tem a ver com isso, com esse grande movimento que está acontecendo a nível de Brasil, e a gente está aprendendo muito, né? Estamos todos aprendendo muito com isso. E aí, pensando, né, nessa questão, nessa relação desse projeto que a gente teve a oportunidade esse ano de estar fazendo juntos, né? Foi um projeto de reencontro com o Augusto, enfim, a gente teve essa oportunidade de criar um projeto que fez com que... Porque eu acabei de sair de Pelotas, né? Então foi muito interessante, porque
o projeto chama-se Mapa Visual das Águas, que é olhar a cidade de Pelotas a partir do olhar da água. E a água, ela é muito generosa em Pelotas, porque ela, afinal de contas, ela está em todos os lugares, né? Inclusive, nós não vivemos sem água. Mas a gente teve uma oportunidade muito bonita esse ano, que foi de conhecer lugares que antes nós não conhecíamos, né? De olhar uma Pelotas que, mesmo que a gente já tivesse ido, e aí é interessante porque eu e o Augusto tivemos alguns encontros muito interessantes na colônia de Pelotas, justamente próximo à água, que era no Templo das Águas, né? Então foi inclusive, a gente quase comprou uma terra junto na época que a gente se encontrava lá, porque a gente gostava tanto daquele lugar, né? Que a gente queria ter um projeto junto de fazer, enfim. Eu acabei comprando uma terra, o Augusto ainda não, mas no outro lugar, né? Mas em algum momento nós pensamos nisso, né, em fazer. Então essa questão da água sempre perpassou, né? A gente tinha esses encontros. Eu me lembro muito também dos encontros em Rio Grande, né, que a gente foi algumas vezes, enfim. Mas para dizer que esse projeto desse ano é um projeto muito importante, né, que a gente teve o privilégio de estar junto, de fazer junto, e que eu espero que, assim, nós começamos ano passado com Iemanjá, e se tudo der certo, pelo menos a gente vai fazer um pré-lançamento com Iemanjá esse ano, né? Inclusive sou de azul, de Iemanjá. Tô vendo que o Augusto também, estamos combinando hoje. E é isso, assim, né? Estamos, assim, compartilhando muitas ideias, muitos fazeres e construindo muitas coisas dentro aí do campo da cultura, né? Fortalecendo a cultura de Pelotas. Vai sair um trabalho bem bonito aí semana que vem. Espero que a gente possa mostrar para vocês aí. É isso, agradeço. Então, obrigado, Camila. A Camila está se referindo a um catálogo digital, né? A gente vai lançar esse catálogo. Estamos já num processo final de conclusão do Mapa Visual das Águas. A Camila esqueceu de falar de uma exposição que nós organizamos juntos, eu e ela, uma exposição chamada Armar a Terra, com um trabalho magnífico do Hamilton Coelho, artista de Santa Vitória do Palmar, que mora lá na Barra do Chuí, e também o trabalho do Conde, meu amigo Conde, meu amigo Coelho, que, com a ajuda da Camila, nós fizemos uma bela exposição lá em 2004, se eu não me engano, no ponto de cultura que o Glênio fez referência há pouco, né? O ponto de cultura Chibarro. A Camila também eu gostaria de destacar que, além da Janete, aqui nesse grupo tem uma outra, eu, a Janete e a Camila. A Camila também recebeu o prêmio de reconhecimento da cultura pelotense, né? Obrigado, Camila. Eu acho que agora a gente passa por um ponto bastante importante do nosso encontro e, na minha opinião, o ponto culminante, né, em que a gente vai poder pensar e tentar articular algumas coisas, né, que é exatamente isso que a Camila estava falando. Em 2020, se nós não tivéssemos conseguido o edital do Procultura, né, através da Secretaria da Cultura de Pelotas, nós teríamos passado maus momentos. Graças a Deus tivemos o privilégio, né, de sermos contemplados pelo edital e desenvolver o trabalho ao longo do ano passado. Isso aconteceu conosco e aconteceu com outras pessoas, né? Agora vem a Aldir Blanc, né? Com uma nova leva de editais, né? Mas mesmo assim, né? Existe uma demanda muito grande, né? E eu estou colocando essa situação específica porque, assim como essa, existem tantos outros artistas, tantas outras pessoas que estão em situação de penúria, né? Situações graves de abandono, né? Pessoas que
foram tão privadas de se expressar artisticamente, de produzir, de trabalhar, pessoas que pouco a pouco vão se embotando, vão se enclausurando em si mesmas, vão perdendo os vínculos com as pessoas, vão ficando cada vez mais sós. E essa solidão, nesse momento, ela é geradora de muita doença, de muito problema, né? Então, eu convidei vocês para que, eu não sei, eu não tenho uma resposta pronta, né? Muito pelo contrário, eu convidei vocês também para ouvi-los e a gente tentar articular alguma coisa nesse momento, para ver o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas de alguma maneira, de colocar essas pessoas na rede, né? Estabelecer comunicação, né? Isso é uma coisa tão óbvia, né? Que é tão comum, que é uma coisa que, né? A questão do celular, né? Mas tem gente que não tem celular, né? Não tem. Tem gente que não tem internet, que não sabe usar o celular e que são artistas, são pessoas criativas, criadoras, né? Que estão isoladas, né? Então, nesse momento, assim, eu quero abrir a palavra, assim, para ouvi-los e para ver o que a gente pode estar fazendo nesse momento para tentar minimizar, para irmos ao encontro dessas pessoas, para, enfim, não sei. Vamos lá, vamos conversar, pessoal. Que processos criativos, que ações nós poderíamos promover? Eu vou tentar fazer um pequeno comentário. Não vou poder ficar muito tempo, porque tenho que preparar a janta para meu filho, mas queria dizer algumas palavras respeito a todo que discuti agora nesta tarde tan rica nestes encontros. Me parece que o que Augusto diz é muito verdadeiro e importante. Tem muitas pessoas que estão isoladas, que não têm internet, que não têm telefone, que estão passando penúrias, que estão passando momentos difíceis. Então, na medida que cada uno possa tomar um contato mais ou menos direto com essas pessoas, ou indireto através de amizades, vizinhos, familiares, conhecidos, enfim, ¿no? Tentar saber onde estão, o que estão fazendo, o que precisam, ¿no? E fazer alguma doação, ou fazer uma vaquinha, ou fazer uma presença ainda que seja assim, a 3, 4 metros de distância, na porta da casa. Isso pode salvar uma vida. E se cada uno faz o possível, podemos salvar muitas vidas. Essa é a primeira coisa que queria dizer. A segunda é que fiquei muito emocionado com as palavras do Sr. Wilson, que me parece muito esclarecedora de como o espírito humano pode renascer a partir de uma série de atividades artísticas que le dieron mucha más vida que todos los medicamentos y las hospitalizaciones y todo lo demás. Como el señor Wilson, tengo conocido algunas otras personas, y esto me lleva a decir que a liberdad es terapéutica y que, como decía un escritor inglés, Oscar Wilde, a arte es tan importante que a natureza imita a arte. A natureza imita a arte. Entonces, si a natureza imita a arte y a liberdade é terapêutica, liberdade e arte van siempre juntos. E se cultura é cuidar, se todos juntos podemos fazer da arte
un cuidado coletivo, e do cuidado coletivo fazer uma atividade artística. E se a gente sembra, como sementinhas que foi falado, não? Se as nossas são sementinhas de arte, sementinhas de verdade, sementinhas de liberdade, sementinhas de solidariedade, isso se multiplica ao infinito, ao infinito. E a gente nunca vai saber quantas dessas sementinhas de vida, arte y liberdade florecieron en algún lugar del mundo, en algún lugar del universo, en algún momento del universo. Y bueno, muito obrigado pela presença, pelas palavras, pela colaboração. Eu queria também lembrar un pequeño momento para mí muy interesante, muy rico, con Glenio, la radio, una vez que hicimos una emisión especial con los pueblos indígenas, que fue muy importante también. Los pueblos indígenas no tienen un hábito de radio, de televisión, dos teléfonos, dos celulares, es cosas muy nuevas para ellos y están recién ahora aprendiendo eso. Y para ellos es muy importante poder hacer una expresión de sus vivencias, de su arte, de sus pinturas, de sus canciones, de sus músicas, en fin, ¿no? Este año hemos hecho algunos vídeos en las aldeas con entrevistas muy importantes, sobre todo con los artesanos y artesanas, ¿no? En fin. También quería agradecer a las palabras de la Camila, que me parece también muy rico todo el trabajo que ella ha feito, y decir que ahí en Maquiné es un lugar muy especial, muy bonito, muy lindo, que tiene mucho trabajo en el área ecológica, en el área ambiental. Tiene unas asociaciones que trabajan a muchos años ahí cuidando el medio ambiente de Maquiné, con lo cual trabajamos en un momento, y vale la pena, digamos, desenvolver las actividades artísticas en medio camponés, ¿no? Los camponeses en todo el mundo, ¿no? Son personas que en principio también están longe de la cultura oficial, digamos, ¿no? Es rarísimo que un camponés vaya a un concierto, que escuche música clásica, o que vaya a una exposición de cuadros, o que trabaje la fotografía, ¿no? Pero cuando ellos toman contacto con esas cosas, aparece una riqueza extraordinaria, ¿no? Entonces, las personas humildes, las personas aparentemente, entre aspas, incultas, ¿no? Tienen una riqueza humana extraordinaria, ¿no? Entonces, eso, buscar un medio, buscar a ligación, buscar a oportunidad, crear, inventar las oportunidades de contactos, ¿no? Eu me lembro, por exemplo, Cleverson, quando eu conheci ele, muito tímido na universidade, com muita vergonha de falar, muita timidez para dizer o que ele sabia fazer, o que ele gostava de fazer. Quando ele se começou a lançar, e começou a abrir, e começou a mostrar, aí todo mundo começou a ficar surpreendido, porque Cleverson escribe muito bem, desenha muito bem, pinta muito bem, é um grande criador e é também um grande militante da educação ambiental, dos direitos do meio ambiente. Então, cada uma destas pessoas, digamos, sozinhas, desconhecidas, é como uma terra virgem a la cual le falta el agua, le falta la semente, le falta el aire, le falta el contacto, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que crear, y eso es crear cultura, es cuidar esos vínculos, cuidar el agua, el ar, la palabra, la presencia, la escuta, ¿no?
Eu me imagino que o senhor Wilson, em toda essa trajetória difícil que ele contou, deve ter tido muito poucas oportunidades de ser ouvido. De ser ouvido como ser humano, como pessoa, ¿no? E que através do teatro e das atividades com Raquel e Augusto, ele começou a poder falar, poder ser ouvido, poder expressar-se, ¿no? E quando a gente consegue isso, a gente renasce, ¿no? A gente renasce no contato com os outros. Então, que sea un diseño, un cuadro, una fotografía, un vídeo, una palabra, una emisión de radio, un diseño, un libro, o soporte puede ser cualquier uno de esos o muchos de esos juntos, ¿no? Lo importante es que a través de esos soportes se crean pontes, vínculos, relaciones con nosotros. Y ahí donde la liberdad empieza a funcionar y la liberdad vuelve a ser terapéutica. Bueno, eso era todo lo que quería decir por enquanto. Muito obrigado a todas e todos e cada uno por todo lo que tem dito. Obrigado especialmente a Raquel e Augusto por esta oportunidade. Espero que no necesitemos otro premio para volver a reunirnos. Podemos reunirnos de aquí a un mes, una cosa así, con un chimarrón y contarnos las aventuras, nuestros nuevos proyectos y pedir ayuda unos a otros y hacer fructificar a reciprocidade. Um abraço grande, até breve. Alfredo, obrigado, viu? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode aqui já encaminhar, talvez, né? Enfim, quem queira doar alimentos também, porque ele está passando necessidades de alimentação também, né? Enfim, a gente pede que vocês entrem em contato conosco ali pelo WhatsApp mesmo e a gente vai conversando, produzir materiais, quem está a fim de fazer qualquer tipo de produção artística. Agora os editais, eles vêm privilegiando os processos criativos colaborativos, né? Então, também nós nos colocamos à disposição para mediar a comunicação, para falar com pessoas, enfim, nós já estamos fazendo aqui esse movimento, principalmente eu, a Raquel, o Glênio e a Janete. Nós nos reunimos e estamos nos reunindo agora com alguma frequência no sentido de tentar descobrir quais são as pessoas que precisam de mais ajuda nesse momento, para a gente estar agregando essas pessoas de alguma maneira, agregando aos nossos projetos, agregando aos editais que a gente que venham aí pela frente também. A gente está com esse desafio, né, que não é pequeno, mas está aí, está colocado um desafio para nós como sociedade, né? Enfim, e se o Glênio também quiser falar alguma coisa sobre essas iniciativas, né, Glênio, solidárias aí que a gente está procurando promover, também fica à vontade, meu amigo. Mas tem mais pessoas que estão em situações assim que seria importante a gente ter pensar em algumas coisas, né, que a gente poderia estar fazendo, né, também para não ficar apenas olhando, né. Então acho que é isso que o Augusto está falando, são redes colaborativas, né, achar maneiras de estar enxergando essas pessoas que estão em dificuldade, né. Então é por aí. Eu também já estou num estado físico cansado aqui, já está difícil pensar, mas é isso, a gente vai continuar na caminhada aí, e realmente eu fico muito contente de encontrar essas pessoas maravilhosas e guerreiras, seu Wilson, o Cleberson estou conhecendo, aí o Cláudio, né, Camila, né, sem palavras, Camila sempre foi uma figura assim, parceria, né? Então, né, outra pessoa que eu não conheço que também é do Rio, né? Que é, né, Augusto, que eu também não tive, a Jaqueline, né?
A Jaqueline já saiu. Que eu também não tive... Não, sai não, tô aqui. Ah, tá aí! Sai não! Tô escutando tudo. Eu tive que sair do computador, eu tive para poder andar, e aí eu liguei o celular, mas eu estou escutando. Prazer em conhecê-los. Obrigado, querido. Igualmente. Camila, eu acho que acho que o Cláudio também quer falar um pouquinho. Posso falar antes, Cláudio? Não, assim, eu vejo que é um momento muito importante, porque assim, a gente está num momento histórico, né, em que a própria ONU já disse que nós temos aí 10 anos para fazer uma reversão mundial em relação a essa questão ambiental, né? Então, esse vírus, né, ele vem em função de questões ambientais. Então, na verdade, a nossa problemática, ela é muito extensa, ela é muito ampla, né? E o que a gente precisa nesse momento? A gente precisa mudar tudo, né? Tudo. A gente precisa mudar a forma de pensamento, forma de estrutura social, a forma como nós nos relacionamos com as coisas, que é essa ideia, por exemplo, dos privilégios. A gente vive numa sociedade de extremo privilégio para alguns e pouquíssimo privilégio para outros, né? A gente vive numa sociedade extremamente desigual, e uma das coisas que a gente vai ter que fazer é descobrir como isso ficar mais parelho, né? Como a gente diminui essa diferença, essa desigualdade, e como que sempre, né, quem tem os privilégios acaba sempre tendo mais vantagem ainda, porque a gente sabe que nessa pandemia quem tem dinheiro ficou mais rico ainda, né? Então tem aí uma problemática que vai ter que ser enfrentada nos próximos anos para que realmente a gente possa fazer uma mudança mundial de pensamento e a gente possa minimamente continuar vivendo nesse planeta de forma possível, né? E, claro, construção de redes é uma coisa muito importante, mas a gente vai ter que pensar em como fortalecer as pessoas, né, que são mais próximas, que a grande massa mundial é quem tem menos acesso, né, e quem não tem, quem tem que estar pensando minimamente se vai ter pão amanhã ou hoje, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu realmente não consigo visualizar hoje, mas uma das formas, talvez, da gente começar, né, são essas redes de apoio e de troca, né, de valorizar, porque quando a gente tem a troca, a gente tira o dinheiro. Quando tu tira o dinheiro, você não está dando dinheiro para ninguém, porque quando tem o dinheiro, sempre esse dinheiro, né, vai para algum lugar. Se não tem dinheiro e tem troca, aí você tem uma outra coisa, são outras formas de se relacionar com o mundo. Talvez da gente pensar isso, né? E como que nós, nosso privilégio, que hoje estamos aqui, né? Que temos um computador, que temos casa, que temos luz, que temos uma série de estruturas, que somos grandes privilegiados no mundo, né? Se a gente pegar a maior massa mundial, como que nós podemos também olhar desse lugar de privilégio e usar esse privilégio a favor daqueles que menos podem. Então, isso é importante que a gente pense. De que forma eu, né, que sempre fui privilegiada, porque sou branca, porque nasci num lugar em que não tem guerra, porque tive condições financeiras para fazer, inclusive, uma faculdade, como que eu posso, né, contribuir para que aqueles que não tiveram essas mesmas condições que eu. E aí a gente vai ter que pensar em abrir mão de coisas, né? A gente não pode mais continuar da mesma forma que nós estamos vindo até aqui, né? A gente não tem mais como crescer, a gente tem que começar a decrescer, a gente tem que começar a partilhar, a gente tem que começar a dividir e encontrar formas de poder das coisas ficarem mais parelhas para as pessoas, mais dignas, né, para todos. Porque também não é bom para mim, que tenho o privilégio, por exemplo, hoje eu estou numa cidade pequena, né, estou numa cidade pequena, tenho o privilégio de andar na rua à noite, por exemplo. Mas, por exemplo, na cidade, a gente não, em Pelotas, eu não podia mais fazer isso. Mas a culpa é de quem, né? Não é da pessoa lá na vila que não tem o que comer ou está usando droga e daqui a pouco vai, não. É de toda uma estrutura social que está colocada e que faz com que aquela pessoa não teve a mínima condição e que ela teve, né, e que ela acabou
chegando nesse lugar também, que existe uma desigualdade. Eu tenho coisas que aquela pessoa não tem. Então, a gente começar a olhar um pouco para esse privilégio que a gente tem e de como a gente vai usar isso a favor de todos. É isso. Obrigada. Obrigado, querida. Com a palavra o amigo Cláudio. Por favor, Cláudio. Então, é importante, né, o que todo mundo está trazendo, e o que me fica aqui uma ideia, né, para a continuidade, que seria isso, né, eu acho que é uma soma de coisas aí que foram ditas até o momento, e que a gente poderia estar investigando entre as nossas redes de relações, né, quem teria, por exemplo, um celular, porque eu passei por isso no ano passado e doei um celular que eu tinha trocado, né? Que é isso que o Augusto deu, esse exemplo, né? A gente, quando precisa trocar por algum motivo, o que a gente faz com esse, né? Então, eu acho que a gente poderia tentar prospectar isso, né? Investigar nas nossas redes de relações, por exemplo. Isso para a questão do celular, tá? Eu não sei se é uma gravação, por exemplo, da Radiocom, se é algum material de anos atrás, tem alguma coisa do trabalho, né, que a gente pudesse fazer chegar. Por exemplo, eu tenho uma rede de relações de músicos também e pessoas que estão envolvidas com produção cultural, que de alguma forma a gente poderia, com o celular, fazer alguém chegar, fazer uma entrevista, de alguma forma dar visibilidade, e com isso a gente também tentar verificar de que maneira essa visibilidade confere a ele uma possibilidade de estar recebendo pelo trabalho dele, né? Tá apresentando o trabalho dele em alguma instância. Então, é uma pergunta sobre o que se teria de material, né, para chegar. E depois uma última questão que é essa, que a gente, né, que eu vou, né, tá partilhando aí o que está ao meu alcance para contribuir. Eu não sei se, né, com a questão da alimentação, como o Augusto coloca, não sei como é que isso poderia chegar até ele, mas eu acho que isso a gente pode combinar depois por WhatsApp, né, Augusto, para verificar como, se é uma ida de você, se a gente doa diretamente para ele, que forma a gente consegue encontrar para que esse apoio, esse auxílio chegue a ele e a outras pessoas que vocês venham a descobrir, assim, que estejam precisando de apoio. E é isso, né? Eu, né, com os contatos que tenho também, poder estar contribuindo com o que eu tenho, né? Enquanto a produção, né, de alguém que está envolvido com as artes visuais e tal, com o conhecimento que eu tenho, o que eu puder estar contribuindo também em termos artísticos, né? Também acho que é algo que o Augusto levantou e que me fez pensar, bom, daqui a pouco eu posso produzir algo visual para contribuir com o trabalho, né, já que também trabalho com artes visuais. Bom, é um caminho também, eu não sei, né, o que pode surgir de demanda que eu possa estar também ajudando. Então, eu também estou à disposição. Assim, a gente, né, quando a gente fez abril para os músicos, né, da região, deixaram seus materiais lá, gravações, né, e a maioria fizeram gravações assim, em estúdios locais aqui, deixaram 3, 4, 5 músicas, né, e deixou 3 músicas para nós lá, né. Eu teria que até ver essas músicas, com certeza estão lá na rádio, eu vou descobrir elas, né, e também pode ser uma forma de passar, né, né? E então é uma ideia, é uma proposta. Eu gostei. É possível conseguir essas músicas, sim. Uhum. Só assim, hoje eu conversei com um amigo chamado Thiago, e o Thiago morou um tempão aqui em Pelotas, ele é daqui de Pelotas, então o Thiago da Ponte, Cláudio, tu estavas perguntando isso, né? Oi, tá me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo o que vocês estão falando e depois de um sacrifício aqui consegui colocar minha imagem, né, através do notebook, porque o celular não estava dando. Eu queria me colocar à disposição, usando a minha voz, né, e ele, como é músico, eu poderia participar de alguma coisa até beneficente para que ele pudesse
ele como músico, ele toca violão, né? E a gente fazer alguma coisa que pudesse aproveitar em benefício dele, né? E eu queria, desde já, então, me colocar à disposição e fazer aqui já as minhas despedidas, agradecendo para vocês essa participação, né? Junto com todos aqueles que eu conheço e os que eu estou conhecendo agora. Queria agradecer, muito obrigado por essas falas tão importantes, né? Que a gente vem ouvindo e sempre vem buscando. Então, queria, mais uma vez, agradecer a todos pela oportunidade. Obrigado e até a próxima, que tem que ser breve e rápido, porque a gente anda muito rápido. Criando, porque junta todo mundo criando. Isso. Né, seu Wilson? Obrigado, seu Wilson. Valeu. Obrigado. Boa noite, querido. Isso é interessante. Tchau, seu Wilson. Boa noite. Um outro momento de conversar e a gente... Não vai faltar oportunidade. A gente sempre está junto e misturado. É isso aí. Todo mundo junto e misturado. Isso mesmo. Boa noite para você. Boa noite. É isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa, falar alguma coisa, me propor alguma coisa, enfim. Eu queria aproveitar, Augusto, propor essa questão que estão, já que ele é músico, né, de poder fazer algum movimento, e nisso, acho que foi Cláudio que colocou, não me lembro quem foi, desculpe, mas de propagar esse trabalho dele, né, para que ele possa ter essas oportunidades, tanto na rádio, e seu Augusto, seu Wilson já acabou de colocar que ele pode, inclusive, estar auxiliando também, né? Enfim, criar condições de trabalho para ele, né? Esse trabalho artístico. Eu acho que isso é muito interessante e a gente pode pegar essas músicas e levar até a rádio também, e propor, enfim. Hoje em dia, com a internet, a gente consegue muitas outras oportunidades, né, sem passar por grandes empresas, né? Enfim, eu me proponho também estar ajudando no que for possível. Obrigado, querida. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado, Jaqueline. Vamos lá. Alguém quer falar? Então, eu aqui fiquei pensando na cesta básica, eu acho que a gente podia se articular, embora ele aí ver direitinho se ele vai ter isso ou não, mas eu fico à disposição também para contribuir com a cesta básica para ele. Tá bem, querida, então, tá joia. Vai se falando. Isso, vamos nos falando, é bom saber. Agora a gente faremos um contato contigo aí por telefone ou pelo WhatsApp, tá bem? Ok, então, obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijão para você. Beijo. Boa noite. Gente, eu vou ter que ir também, tá? Então, vou deixar um beijo para todo mundo e a gente continua se articulando, tá? Um beijo e um abraço forte. Foi um prazer estar com vocês aqui, rever tantas pessoas queridas, tá? Se cuidem, continuem se cuidando, tá? Valeu. Tá joia. Tchau. Tchau. Boa noite. Valeu, Camila, Glênio, Kleberson. Tá bem? Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Ceci. Obrigada, Augusto, pela oportunidade. Prazer em conhecer todos vocês. Podemos estar mais próximos. Pode convidar. Agradecer. Adorei. Obrigada. Valeu. Boa noite. Boa noite. Até mais. Obrigado, pessoal. Foi uma honra. Ótima reunião. Estamos aí. Qualquer coisa na arrecadação, o máximo que eu posso mandar é uma graninha, assim, né? Para fazer uma vaquinha, né? Tá bem, querido. Dada a distância, né? Valeu, querido. Faremos contato, vamos nos falando. E o que precisar da gente, estamos aqui, tá bem? Então tá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Kleberson. Boa noite, Glênio. Valeu, meu amigo. Vamos em frente. Isso aí, vamos em frente. Até mais. Boa noite.